O ambiente do grande banquete reverberava com risos tutelados e ecos abafados. As pedras do palácio eram frias e escuras, um reflexo do coração da corte que me cercava. As luzes tremeluzentes de velas dançavam nos candelabros de cristal, mas sob o brilho, o que se escondia eram as afiadas garras dos nobres. Enquanto servia taças de vinho profundo em uma mesa repleta de arrogância, voltei meus olhos para a filha do rei. O contraste entre seus cabelos prateados e a opressão que a envolvia me marcava a alma. Ela parecia tão deslocada em meio à mesquinhez da corte, uma sombra entre esses peixes vorazes. Os nobres ressoavam seu desprezo com sorrisos sacanas, cada um mais frio que o anterior. Como ela consegue se olhar no espelho? Sussurrou uma dama de honra, e incontáveis risos seguiram como um eco de dor. Senti meu estômago revirar enquanto ouvia o veneno nas palavras deles. A plateia se deliciava com a crueldade como se fosse uma iguaria rara. Era nestes momentos que a raiva me consumia, um fogo baixo, mas intenso. Lavei os copos para disfarçar a tensão que se acumulava dentro de mim. Por que ela continua lá? Pensei. O que a mantinha de pé frente a tantos olhares cortantes? Uma certeza começou a se formar. Ela precisava de ajuda, precisava de alguém que a visse, que a ouvisse. Então, a zíngara de joias encantadas lançou seu olhar penetrante sobre a princesa e deslizou em direção a ela. Ah, doce criatura, o que há de errado com sua pele pálida? Alguma maldição ou apenas o fardo de ser imperfeita? O comentário envolto em risadas ácidas cortou o espaço. Os risos ressoaram como lâminas afiadas, e a expressão de desespero no rosto da princesa era um reflexo de vergonha, uma imagem que ecoava no fundo de minha memória. Um impulso forte, quase primitivo, tomou conta de mim. Sem pensar, deixei de lado as garrafas de vinho e me aproximei. A insegurança espreitava no meu peito, mas a determinação crescia. Quando nossa mirada se cruzou, uma pequena chama de esperança brilhava em seus olhos. Eu poderia ser a ponte entre ironias da corte e o mundo exterior. A crueldade que ali pulsava tentava me intimidar, mas descobri a força em meu propósito. Não era apenas a filha do rei que estava em jogo. Havia um espaço mais amplo de estranhezas, marginalizações que clamavam por aceitação. Eu respirei fundo. Não posso ficar parada, pensei. Preciso ajudá-la. O medo cedeu lugar a um fervor sutil, e com um gesto silencioso da mão, inicia uma comunicação não verbal. O calor do toque, mesmo que discreto, seria algo que ela poderia sentir no fundo do coração. Um pequeno espaço para um silêncio acolhedor. O banquete continuava em sua dança grotesca, mas em meio à penumbra, uma conexão começava a se formar. Sentindo a pressão do momento, as palavras de coragem se amontoaram em minha mente, decidindo que não me deixaria calar mais. Era hora de silenciar as zombarias e talvez criar uma nova realidade. A ideia pulsava como um coração que temerariamente batia no escuro, esperando por um sinal. E memória da minha infância era como a névoa matinal, intensa e efêmera. Cada fragmento vibrava com um eco que se recusava a se apagar. Recordo do quando eu, ainda uma criança, brincava nas ruelas empoeiradas, onde risos eram tão escassos quanto o alimento. O céu parecia um manto pesado, e o vento carregava consigo sussurros de desprezo. Era um lugar onde a fragilidade tinha custo, e ser diferente era uma condenação. Minha mãe me ensinou a ver além das aparências. Em nossas humildes habitações, ela costumava contar histórias sobre pessoas que desafiaram as convenções e brilharam sob a escuridão. Nas suas palavras, eu encontrava abrigo. A beleza mais preciosa é aquela que brilha de dentro, ela dizia, traçando linhas de significado nas paredes da nossa casa. Cada uma dessas histórias moldou meu coração. E mesmo quando eu enfrentava a brutalidade da vida, havia um abraço quente de esperança em suas lições.
Mas o mundo fora de casa era um gargalo e tinha suas próprias regras. Recordo-me das zombarias nas praças, dos olhares de desprezo quando cruzava com os nobres em seus trajes suntuosos. "Você não pertence aqui", murmurava o silêncio que me cercava. O desprezo e a indiferença eram companheiros constantes em meu crescimento, e eu aprendi a lutar com a única arma que tinha, a empatia. Enquanto as lembranças dançavam em minha cabeça, senti um chamado forte e irresistível. Era hora de agir, de me erguer em defesa da filha do rei. Eu não poderia deixar que ela passasse pelo que eu passei. A brutalidade da corte era como um eco de minha infância, insuportável de se ouvir, mas preciso enfrentar. Cada humilhação que ela sofria ressoava dentro de mim, um chamado à ação. Eu olhei novamente para a princesa, sozinha em um mar de zombarias. O brilho de seus olhos parecia se apagar e, com isso, crescia em mim uma ferocidade protetora. Eu acordei para a ideia de que, se não fizesse algo, essa mesmo, a luta pela aceitação que minha mãe tanheira me ensinado, poderia se perder nas sombras da indiferença. Decidi que minha luta não seria em vão. Assim, comecei a arquitetar uma estratégia silenciosa. O primeiro passo foi me aproximar da filha do rei, não mais como uma mera garçonete, mas como uma aliada. Um exército de gestos em linguagem de sinais dançava em minha mente, pronta para se formar em uma defesa poderosa e significativa. Eu a conduziria para fora dessa escuridão e, assim como minha mãe fizera por mim, eu me tornaria um farol em sua vida. Nos próximos momentos que passamos juntas, as palavras não ditas se tornavam nossa ligação, uma conexão feita de compreensão mútua. Naquele banquete cruel, éramos duas almas confinadas sob o olhar dos poderosos, encontrando conforto em uma amizade que florescia em meio à opressão. Cada sorriso se tornava um pacto silencioso, prometendo apoio e resistência a um sistema que maltratava e menosprezava. Mas, ao mesmo tempo, os olhos da corte estavam sempre atentos, suspeitando de qualquer movimento que saísse da linha. As intrigas sussurrantes que corroíam o ar na sala eram palpáveis. E eu sabia que o tempo era curto. Precisávamos agir antes que o ciclo de zombarias pudesse nos consumir. Era apenas questão de tempo, antes que a corte se voltasse para nós como um fangedor, disposto a destruir tudo que pusesse em dúvida sua autoridade. Meta claramente estabelecida, os fragmentos do passado agora se entrelaçavam em um futuro possível, pintando um quadro de esperança no mundo sombrio em que éramos prisioneiras. A luta pela aceitação começava a ganhar corpo, e pela primeira vez eu acreditava que talvez juntos pudéssemos encontrar uma luz em meio a essa interminável noite. A noite seguinte trouxe uma tempestade ao palácio, os trovões ressoando como se o próprio céu estivesse se rebeldia. A tensão pairava no ar, e a corte, já acostumada a lidar com intrigas e traições, parecia mais inquieta que o normal. Enquanto servia as taças de vinho durante o banquete, a atmosfera repelia meu impulso de agir. O tempo estava se esgotando, e não podia continuar a deixar que esse ciclo de zombarias se repetisse. Era neste ponto de vulnerabilidade e queda de máscaras que percebi a brecha, a fragilidade da linha que separava as ironias do poder. Enquanto o comandante purista discorria sobre a importância da linhagem e de manter a pureza da raça vampírica, eu ouvia com atenção seus gestos afetados. Suas palavras eram venenosas, mas havia fragor e rudeza em seus modos que me atraíam. Ele acreditava que a supressão da filha do rei era necessária. Sua arrogância e desprezo a tornavam um alvo mais fácil. Com isso, uma ideia se desenhou em minha mente. Antes de o cerco se fechar, precisávamos atacar antes. Em nossas conversas silenciosas, percebia a fragilidade da princesa manifestar-se em seus gestos. Ela compartilhava as ansiedades que a atormentavam, o peso de ser uma estranha na corte.
A vulnerabilidade não a tornava fraca, mas a tornava mais real, mais humana. Com seu sussurro quase inaudível, ela tocava em ideias que se entrelaçavam em um mundo de normas opressoras, e consegui ver além da moldura do que todos esperavam dela. Decidi que a amizade que criamos poderia servir como um baluarte contra a crueldade da corte. Uma conexão verdadeira precisava ser estabelecida, como um ritual de empoderamento que nos transformaria em um só, alinhadas contra a corrente. Assim, passei a compartilhar histórias sobre a vida fora das paredes do palácio, transmitindo mensagens em linguagem de sinais, nossa ponte silenciosa, nossa chama sob a chuva. Enquanto a tempestade lá fora rugia, minha mente fervilhava com a preparação. A corte estava se preparando para um novo evento, uma celebração que prometia mais do mesmo. Glamour para os poderosos e o desprezo para aqueles que eram vistos como inferiores. É o momento certo, pensei. Precisávamos infiltrá-lo, erguendo nossas vozes em meio ao clamor da hipocrisia. Seríamos as primeiras a chamar a atenção, e isso seria a oportunidade de expor tudo o que se escondia sob a superfície. Um plano começou a se formar, e, com cada gesto e cada sinal, a conexão entre nós se tornava mais forte. Assim que estabelecemos um vínculo, nossas ousadas intenções começaram a se cristalizar. Poderíamos dar o primeiro passo. No entanto, os olhares da corte eram predadores, sempre buscando qualquer sinal de fraqueza, pronta para desferir o golpe fatal. Sabendo disso, decidimos que era preciso agir rapidamente, antes que qualquer suspeita se formasse. As tramas se assomavam, e eu me perguntava se poderíamos realmente lidar com o que estava por vir. A noite do evento desenrolava-se, e meu coração pulsava com cada batida. Era hora de assumir a fervente indignação. Com o anel que pertencia à mãe da princesa escondido em meu bolso, como um símbolo de nossa determinação, nós adentramos a sala de banquete como duas figuras destemidas, preparadas para se enfrentar ao orgulho da corte. Sentia a eletricidade do momento ao envolvê-la em gestos silenciosos, um pacto compartilhado que ecoava em cada canto da sala. A música começou a tocar e a dança do poder estava prestes a recomeçar. Naquele instante, a pulsação da esperança e da determinação crescia. A ceia da ridicularização havia chegado ao clímax e estava cada vez mais claro. Nós éramos mais do que meras garçom e princesa. Já éramos cúmplices, dispostas a escrever nosso próprio destino. A sala do banquete pulsava com vida, um espetáculo de opulência que escondia a verdadeira natureza de seu glamour. Nobres de rostos impassíveis ofereciam sorrisos afiados, prontos para devorar qualquer fraqueza exposta. Eu sentia a tensão no ar e a urgência crescendo dentro de mim. A opressão daquela elite era palpável, e a ideia de que a dignidade poderia ser quebrada enquanto eles se regozijavam me guiava como uma lâmpada em meio à escuridão. Enquanto o banquete avançava, a tensão aumentava. O chefe da corte, um homem de voz hipnótica e olhar penetrante, se ergueu, capturando a atenção de todos. Manter a pureza de nossa linhagem é um dever inegociável, proclamou, suas palavras ressoando como um golpe. Eu sabia que tinha que agir antes que esse veneno se espalhasse sem controle. O momento certo se aproximava, uma oportunidade de confrontar as desigualdades e abrir os olhos da corte. Com a linguagem de sinais que desenvolvemos, estabeleci uma conexão com a princesa, transmitindo minha determinação. É hora de mostrarmos quem somos. Fui gesticulando, um pacto se formando entre nós. Juntas, éramos a conexão silenciosa em meio à cacofonia. O anel que eu carregava simbolizava nosso elo e nossa resistência. Finalmente, quando o nobre fez uma pausa em seu discurso, ergui minha voz para interromper o ciclo de conformidade que dominava a sala.
A verdadeira pureza não está no sangue, declarei, fazendo com que muitas cabeças se virassem em minha direção. Ela reside na humanidade que cada um de nós carrega. O murmúrio que se espalhou pela sala era um misto de confusão e desdém, mas o que mais me inquietava eram os olhares de reprovação que logo se transformariam em ataque. O nobre me encarou com desdém, suas feições endurecendo. Palavras vazias não podem abalar um legado, respondeu, elevando o tom como se quisesse colocar um ponto final na conversa, mas a fúria dele apenas evidenciava suas inseguranças. Eu sabia que tínhamos desencadeado algo maior do que a simples indignação. As palavras se seguiam, principalmente as de desprezo, mas um murmúrio crescente de apoio começava a surgir entre aqueles que também eram silenciados. A resistência estava tomando forma. O fulgor de esperança dentro de mim crescia, e o reconhecimento de que nossa luta poderia tocar corações não se afastava daquele espaço repleto de malícia. Quando finalmente o tumulto acalmou, uma nova tensão tomou conta da sala. Não era apenas uma simples troca de palavras. Era uma preparação para algo mais profundo que se desenrolaria. Sabia que estávamos em uma encruzilhada perigosa. O tempo estava se esgotando, e minha silenciosa cumplicidade com a princesa era uma proteção contra as feridas que, com certeza, viriam a seguir. Então, com um último gesto mudo de determinação, lembrei-me do que havia me guiado até ali. Nós éramos mais que garçom e princesa. Éramos aliadas, e aquela era apenas uma fase do nosso destino. O que quer que acontecesse a seguir já era certo. A revolução tinha iniciado. O silêncio na sala se arrastava como uma neblina pesada. O nobre, ciente do impacto de minha declaração, não parecia disposto a recuar. Seus olhos ardiam em indignação, e eu percebia o controle que ele exercia sobre a sala começava a se desfazer. A tensão criava fissuras nas máscaras de controle e um murmurinho de apoio, tímido a princípio, crescia entre os que se sentiam aprisionados pelas suas palavras cruéis. A minha coragem era um frágil cristal sob a pressão da corte, mas a presença da princesa ao meu lado me dava forças. A mudança era palpável, como uma corrente subterrânea que se estreitava, prestes a romper a superfície. Pude ver a expressão de alguns nobres se transformando, e aquela faísca que acendia a centelha da esperança tornava-se um incêndio em ascensão. Mas o tempo estava se esgotando. Não poderíamos nos perder nessas pequenas vitórias. Com um gesto decidido, a princesa apaixonadamente elevou sua voz. Se a pureza é o que almejamos, então devemos purgar a hipocrisia de nossas próprias almas primeiro. Cada palavra dela reverberava poder no ar como um trovão. Olhares choveram sobre nós, admirados e furiosos. Eu não podia ignorar que estávamos dançando com o perigo. O nobre, agora visivelmente agitado, mudou de tática. Bandidas! Vocês se atreveriam a questionar a própria essência do nosso legado? O burburinho se intensificou e a atmosfera se tornava elétrica. Eu sabia que uma tempestade estava se formando, e os poderosos jamais relutariam em usar suas garras. Nesse momento, decidi que agir era a única saída. Olhei para a princesa, que correspondia a meu olhar com uma determinação silenciosa. A resistência estava se moldando em nossas palavras, mas precisávamos ir além das promessas. A cada segundo perdido, as sombras da corte se espreitavam mais perto e uma reviravolta se tornava inevitável. Usei um gesto de mão, que rapidamente sinalizou a todos a se prepararem para o desconhecido. Precisamos reunir aqueles que sentem nosso desamparo. Silenciei enquanto mantinha o olhar firmemente fixo em sua direção. As insignificâncias do dia a dia poderiam muito bem se transformar em um clamor de rebeldes. Grapei no ar
um sinal claro de aliança, e o murmúrio se transformou em sussurros significativos entre nossos mais próximos. Naquele instante, um novo grupo começou a se aproximar, uma mistura de nobres insatisfeitos e servos que se sentiam oprimidos. Olhei através da sala e percebi que, finalmente, os sussurros da resistência podiam se unir. As vozes silenciadas começaram a ecoar, e nossa luta já não era mais isolada. Mas, à medida que a aliança se formava, a fúria do nobre crescia. Ele se movia pela sala como um predador, preparado para atacar. "Vocês não sabem com quem estão lidando!" gritou, a ferocidade ágil em sua postura, e então, assim como o relâmpago que fende o céu, ele apontou diretamente para nós. "Jovens desavisadas, vocês se colocam entre a tradição e a destruição. Vão pagar por essa ousadia." Meus músculos se contraíram, a adrenalina tomando conta. O pavor se ensombrecia, mas a chama da determinação queimava mais forte. Sabia que precisávamos ser rápidas, e foi nesse instante que vislumbrei uma saída. "Unam-se a nós." Ergui minha voz, ecoando com coragem. "A mudança começa a partir de nós. Quem vai se arriscar a deixar este lugar de opressão?" E nas sombras do palácio, lançamos a primeira pedra de um levante. A ignição do futuro estava à nossa porta, e nós estávamos aqui para derrubar as paredes da indiferença que nos aprisionavam. O conflito estava se formando, e não havia caminho de volta. Essa batalha pela liberdade começava agora. A tensão na sala se transformou em uma tempestade prestes a explodir. Nobres irados e servos temerosos erguiam as vozes, criando um caos que ressoava como uma sinfonia de revolta. Eu podia sentir as emoções fervilhando, medo, raiva e uma chama de esperança que começava a se espalhar entre os que antes se sentiam incapazes de se erguer. O nobre, agora desenfreado em sua determinação de abafar a rebelião, avançou em nossa direção como um lobo encurralando suas presas. Seu olhar se tornava cada vez mais ameaçador. Sua mão, firme e controladora, cerrou-se em um punho. Vocês não têm ideia do que desencadearam. O que é a revolta, senão o desespero de almas perdidas? Ele bradou, sua voz ressoando pela sala como um eco fúnebre. Sentindo o medo subir como um veneno, olhei ao meu redor. Nobres hesitavam, e alguns começavam a questionar as verdades que até então aceitavam sem questionar. Os servos, antes tímidos, agora estavam se juntando a nós, compartilhando a confiança e a determinação que tomava conta do ambiente. Isso era um sinal. As agulhas da mudança estavam cravadas na pele da corte, e estava na hora de agir. "Não somos almas perdidas!" Criei coragem para gritar. Os olhares se voltaram para mim e o murmúrio de resistência se intensificou. "Somos aqueles que buscam a liberdade." Eu nunca soube que as palavras poderiam ter tanto peso, mas naquele momento eu era a voz de quem não tinha voz. Fui envolvida por um sentimento de pertencimento, e a adrenalina galopava. A princesa, ao meu lado, ergueu-se junto a mim. A esperança nunca teve o direito de ser silenciada. O que temos jurado sob os céus da opressão não é apenas um desafio, mas a nossa determinação de viver. Sua presença ao meu lado era como um escudo, e a confiança que ela emanava era contagiante. Os rostos na corte começaram a se paralelizar. Aquela mistura de nobres e servos cansados de testemunhar o desdém e a desigualdade se uniu cada vez mais empoderados. Era como se a opressão por um momento houvesse se dissipado, e aqueles que antes se consideravam fracos agora erguiam suas vozes, formando um coral de protesto contra a antiga ordem. E em meio ao tumulto vi uma nova possibilidade: organizar a resistência. Eu apontava para aqueles que mostravam determinação. "Unam-se, vamos concordar em erguer nossa voz contra este tirano que nos desencoraja a sermos quem realmente somos." O fervor se espalhou e as palavras se tornaram gritos de libertação.
A revolta começava a ser mais do que uma fala. Éramos um movimento. Na turbulência da sala, um grupo se separou e dirigiu-se na direção oposta ao nobre. O desejo de mudança era palpável, e as alianças se formavam enquanto mais pessoas se uniam a nós. No entanto, enquanto criávamos essa nova rede de apoio, a presença do nobre permanecia ameaçadora, tentando enfraquecer nossa coragem com seu poder. Muitos já pagaram o preço por se desviarem do caminho, ele ameaçou, mas já não deu temor. Erguemos a cabeça em desafio. Sabíamos que a luta estava apenas começando, mas já éramos mais fortes juntos. Nossos laços estão além de vossas ameaças, gritei com vigor. Foi então que o nobre, furioso, balançou o punho e convocou os guardas da corte. A atmosfera mudava. A clareza do que era preciso se tornava evidente. Não tínhamos mais tempo para hesitar. Era hora de agir, e a resistência surgia, não apenas como uma ideia, mas como uma força que buscava se libertar. O momento de confrontar a opressão tornou-se uma fria realidade. O caos estava prestes a alcançar seu auge, e a batalha pela liberdade começava a se desdobrar. As paredes do palácio poderiam ruir, mas a revolução já estava em marcha. E nós éramos a voz da mudança, pronta para derrubar qualquer barreira que tentasse nos suprimir. O clamor na sala se transformou em um estrondo, e o caos parecia reverberar por todo o palácio. Quando os guardas avançaram, os sussurros de apreensão aumentaram, mas a determinação na base da resistência era ainda mais forte. Neste momento, não éramos simplesmente garçom e princesa. Éramos uma força indomável. O nobre, em sua busca por controle, gesticulava furiosamente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, estão se arriscando a perder tudo. Sua ameaça flutuava no ar, mas a resposta era um coro de vozes unidas, cada uma ecoando a rejeição do medo. O palácio, com suas paredes imponentes, estava prestes a testemunhar a ruptura de sua ordem estabelecida. Que façamos, então, uma mudança, continuei, inspirando outros a se juntarem, gesticulando aos que ainda hesitavam. O fervor em meu peito pulsava enquanto me voltava para aqueles que ainda temiam. Se ficarmos parados, estaremos condenados a viver sob o seu domínio por toda a eternidade. A escolha está em nossas mãos. Quando os guardas, com armaduras reluzentes, se aproximaram, sentia meu coração disparar. Mas havia uma onda de coragem pulsando em todos ali. Assistimos enquanto outros nobres, percebendo o que estava em jogo, se reuniam atrás de nós. Eram aqueles que já não aceitavam a opressão, e seus rostos mostravam a disposição de lutar. A tensão explodiu quando uma voz entre os servos gritou: "Preciso de coragem." Nesse momento, mais pessoas se uniram ao nosso lado, subindo ao nosso encontro. As divisões estavam se desfazendo e o eco da resistência brilhava com força. A lista de Albuquerque, cujas vidas haviam sido mexidas pela corte em outrora, tornava-se cada vez mais extensa, e começávamos a nos mover como um único corpo. "Mostre-nos seu poder!" eu gritei, e pluralidade ressoava em resposta. A energia no ar parecia palpável, e naquele instante a revolução tornou-se real. Um grito rasgou o espaço e uma onda de coragem irrompeu pelo palácio, mantendo a corte em estado de paralisia. Num ímpeto, os guardas avançaram para nos dispersar, mas já não éramos mais a ovelha perdida. A resistência se lançou sobre eles. O embate se tornava inevitável. A música da batalha se misturava ao clamor da reivindicação por liberdade. Uma sinfonia de coragem que ecoava contra as paredes frias. A batalha avançava entre gritos e caos. Eu me movia com a princesa ao meu lado, a cada passo alimentando e sendo alimentada por aquela nova onda de esperança. Com um punho cerrado e determinação em nosso ímpeto, lutamos.
As vozes que antes eram silenciadas agora tomavam forma, unidas em um só som, um verdadeiro coro pela mudança. E enquanto formávamos nosso caminho através do tumulto, um novo movimento emergiu, águas agitadas, priorizando a conexão que havia se estabelecido entre nós. Cada ferida que alinhava nossos corpos se tornava medidor da nossa luta, mas em cada queda nos levantávamos ainda mais fortes, provando que não erguíamos apenas nossos corpos, mas também nossa indignação. Neste instante decisivo, como um relâmpago de revelação, nadegou um símbolo claro da nova era que surgia. Não éramos apenas os que desejavam um futuro melhor, éramos uma força de transformação. O som do tumulto trazia ecos de um futuro renovador. E enquanto os portões do palácio se abriam, uma nova essência começou a tomar conta do lugar. Saímos do campo de batalha com as feridas que carregávamos, mas também com a sabedoria de que não estávamos sós. O caminho à frente seria repleto de desafios, mas juntos, sob a bandeira da resistência, decidimos caminhar. E o destino agora estava em nossas mãos. Naquele instante, éramos mais que sobreviventes. Éramos os arquitetos de nosso próprio futuro. O palácio agora pulsava como um organismo vivo, repleto de caos e de vidas entrelaçadas pela luta. O clamor da batalha soava ensurdecedor, mas era a música da liberdade que ecoava em nossos corações. Ao lado da princesa, avançamos com determinação, cada golpe e cada grito construindo um novo caminho, não apenas contra os guardas, mas contra a tirania que nos oprimia. Para a frente, eu bradei, sentindo a energia coletiva crescer à medida que a resistência se fortalecia. Os nobres que antes temiam se pronunciar começaram a se juntar a nós, vislumbrando a esperança em meio à escuridão. O nobre tirano não era mais um símbolo de poder inabalável, mas um homem enfraquecido pela certeza de sua fragilidade. A cada passo que dávamos em direção ao salão principal, o chão tremia sob nossos pés, como se as paredes do palácio estivessem conscientes do nosso propósito. É nele que devemos reivindicar nossa liberdade, gritei, e a multidão unida ressoou em resposta. Não éramos mais meras sombras, éramos uma força imbatível. Quando finalmente alcançamos os portões do salão, o nobre nos aguardava, uma figura de desespero e fúria. "Vocês não passarão!" ele gritou, mas suas palavras carregavam um peso que agora se dissipava. Afirmei com coragem: "Não estamos aqui para ser barrados, mas para reivindicar o que é nosso." A revolução já estava em marcha e o momento decisivo se aproximava. Os guardas avançaram, sua determinação vacilando contra a força da resistência. O embate se intensificou e a luta tornava-se um reflexo de nossas almas. Lado a lado, eu e a princesa enfrentávamos não apenas um tiro de flecha ou um corte de espada, mas o opressor que tentava silenciar nossas vozes. Percebi que cada ferida suportada nos fortalecia. Cada grito aumentava nossa união em um refrão crescente. Este salão, uma vez um símbolo de opressão, agora começava a respirar a esperança de um novo tempo. Os sons ressoavam, misturando-se com ecos de um futuro renovador. Num instante, as paredes que antes pareciam intransponíveis começaram a estremecer. E a união que havíamos formado ameaçava desmantelar toda a estrutura da tirania. O nobre, acuado e transfigurado pela perda de controle, agora lutava para manter o poder em suas mãos. Foi com uma lâmina brilhante que determinei. A batalha pela liberdade estava prestes a culminar em uma nova era. E quando o primeiro golpe ressoou, sabia que aquele momento se tornaria o divisor de águas entre a opressão que nos sufocara e a liberdade pela qual havíamos lutado. Com cada ataque, tornávamos-nos mais do que apenas combatentes. Éramos a promessa de um futuro onde nossas vozes reinaram em vez do silenciamento. A vitória não estava apenas nas armas que empunhávamos, mas na determinação que ardiam em nossos corações.
Assim, à medida que o tumulto se intensificava, sabíamos que estávamos moldando não apenas nossa luta, mas o futuro de todo um reino, desafiando as correntes que um dia nos prenderam e alçando vozes de resistência. Essa era a hora de reescrever nossa história. Essa batalha se tornaria um eco de coragem que ressoaria por gerações. No calor da luta, erguíamos não apenas nossos corpos, mas a ideia de que um futuro diferente era possível. A história estava sendo escrita e estávamos prontos para esculpir nosso legado com bravura.